Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática é Fácil Ver. Eu sou o professor Pedro Michel, sou deficiente visual total. Hoje nós vamos fazer aqui a segunda videoaula sobre função quadrática, tá bom? Ou função do segundo grau. Nós vamos falar daqui da função quadrática, dando continuidade, sobre raízes, tá? O que é a raiz de uma função? A raiz de uma função quadrática, da forma que a gente já tinha visto na outra aula, y igual a ax quadrado mais bx mais c, tá? São os valores reais de x em que y é igual a zero, ou seja, quando a função é nula, entendeu? No caso, as raízes elas vão ser duas, tá bom? E para calcular a raiz, a gente precisa utilizar uma coisa chamada fórmula de Bhaskara, que é dada por essa relação, x igual a menos b, mais ou menos a raiz desse triângulo que a gente chama de delta, sobre 2 vezes a, com esse delta sendo igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse delta é conhecido como discriminante da função, tá bom? Agora a gente tem uma coisa chamada relação entre o delta e as raízes, tá bom? Que tipo de relação é essa? De acordo com o sinal do delta, nós vamos saber se as raízes são diferentes, se são iguais ou se elas não existem de acordo com o sinal do discriminante, tá bom? Aqui no primeiro caso, a gente tem delta positivo. Se a gente tiver o delta positivo, a gente tem a seguinte situação: a gente vai ter duas raízes reais distintas, diferentes. Ou seja, você vai ter essa situação aqui, uma parábola, tá? Cortando o eixo do x em dois pontos, x1 e x2, que são as raízes da tua equação, tá bom? Então, elas são diferentes porque o gráfico toca em dois pontos distintos, ok? Isso quando o delta é positivo. Aqui nós temos a situação em que o A é positivo, tá bom? Então você tem a concavidade voltada para cima. Então neste caso aqui, o nosso A é positivo, tá bom? Então você tem essa configuração aqui. Na segunda situação aqui embaixo, nós temos o A negativo, tá bom? E a parábola corta também em dois pontos, x1 e x2, tá bom? Neste caso aqui, então, o A é negativo. O segundo caso é quando o delta é igual a zero. Quando você tem o delta igual a zero, você vai ter duas raízes reais, porém elas serão iguais. Ou seja, você tem essa seguinte configuração aqui, ó. Você tem a parábola tocando em apenas um ponto o eixo do x, tá? Das abscissas. Então você tem aqui o x1 igual ao x2, tá bom? Esse caso aqui, a parábola voltada para cima, o A é positivo. Agora, quando o A é voltado para baixo, você tem essa configuração aqui. Ela toca justamente em um único ponto no eixo das abscissas, ou seja, do x. No caso aqui, o A é negativo. Repare que na situação onde delta é igual a zero, o x1 e o x2 coincidem justamente com o vértice da tua parábola, tá bom? Isso é uma pequena observação. No terceiro caso, nós temos aqui delta menor que zero. Neste caso, a gente diz que não admite raízes, ou seja, não existe raiz reais. Ou seja, você tem a situação do gráfico estar flutuando sem tocar o eixo do x. Ele está flutuando aqui sobre o eixo do x, tá bom? Neste caso aqui nós temos a parábola voltada para cima, então aqui o A é positivo, tá bom? E aqui o A é voltado para baixo, o A é negativo. Então nós temos essas duas situações aqui, onde a parábola não toca o eixo do x, tá bom? Então aqui não tem raízes reais, tá, pessoal? Mas existe raízes complexas, tá bom? Isso já é um curso um pouco mais adiante falando sobre números complexos. Então isso aqui, ó, foi um pequeno resumo da segunda aula, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não deixe aí de compartilhar, se inscrever no canal. Até o próximo. Muito obrigado.